Agora a gente vai, então, para a parte 3, né, desses pontos que a gente está abordando de anatomia e fisiologia do sistema respiratório, essa parte inicial introdutória, tá? E a gente vai falar agora não do alvéolo em si, mas a gente vai falar da circulação pulmonar. Por quê, pessoal? Vai acabar, né, que a relação do alvéolo com o capilar ela é muito importante, muito íntima, né? E até para a gente entender algumas situações fisiopatológicas, né, algumas patologias, vai ser importante a gente ter essa visão, a gente ter esse entendimento de forma bem clara, tá? Então, assim, a circulação pulmonar, ela é bem importante, afinal, do que adiantaria eu ter pulmão se eu não tivesse o sistema circulatório para distribuir o oxigênio para o organismo, certo? Então, os vasos sanguíneos pulmonares também formam uma série de tubos ramificados da artéria pulmonar até os capilares e de volta pelas veias pulmonares. É um sistema extremamente rico, extremamente vasto, tá? E aí, o que vai acontecer? Os capilares, eles estão ao redor dos alvéolos, né? Ele fica ali. Dentro dos capilares passa, né, eles são tão fininhos que passa uma hemácia, um eritrócito por vez. E à medida que essa hemácia, que está ali dentro do capilar, ela vai passando ali dentro do alvéolo, ela vai recebendo o oxigênio que está no alvéolo e ela vai mandando o CO2 para dentro do alvéolo. Um ponto, gente, importante, tá? Que é uma medida que eu acho interessante de anotar, porque algumas bancas perguntam sobre isso, é que cada eritrócito ele gasta cerca de 0,75 segundos na rede capilar para fazer essa troca, para estar saturado, para receber o oxigênio que ele precisa. Então, aqui é um destaque para a gente guardar, tá? Bem, a grande questão aqui, então, né, a gente tem que entender, beleza, o capilar é tão importante quanto o alvéolo, para o objetivo aí do sistema respiratório, né, que é manter a concentração arterial de oxigênio alta, manter a PO2, para nutrir as nossas células, mas, gente, o pulmão, ele não é uniforme, ele não é igual em toda a sua extensão. A gente vai ter diferentes características de perfusão e também, tá, de pressão aí dessa circulação, tanto pressão arterial quanto pressão venosa, dependendo da área do pulmão que a gente está falando. E isso gera para a gente um outro conhecimento que é importante da gente ter, que são as zonas pulmonares, tá? Essas famosas zonas de West, zona 1, 2 e 3. Nesse momento aqui, a gente está falando das zonas em relação à perfusão, tá? Em relação à quantidade de sangue que vai passar pelo sistema respiratório, pelos capilares. Então, assim, quando a pessoa está em pé, e aí as zonas de West, elas são estudadas, né, levando em consideração essa situação, que é a pessoa em ortostatismo, a gravidade vai exercer uma pressão, né, sobre a pessoa e, consequentemente, sobre o pulmão, que vai provocar uma série de alterações e de modificações aí em relação à pressão alveolar, à pressão arterial e à pressão venosa, tá? Então, quando a gente falar aqui dessas zonas do pulmão, a gente vai sempre lembrar o seguinte, que é com a pessoa em ortostatismo. E a gente está falando da perfusão, tá? Eu não estou falando aqui, gente, ainda de relação VQ. Isso daí, relação ventilação, perfusão, vem daqui a pouco. A gente está falando de perfusão. Então, como vocês podem ver na figura aí, vai ter a zona 1, a zona 2 e a zona 3. Vamos passando aqui, eu vou voltar, tá? A região mais alta do pulmão, que é a zona 1, a gente vai ter a seguinte característica: a pressão do alvéolo, que é o P azão, tá? Com A maiúsculo,
é maior que a pressão arterial e é maior que a pressão, que é maior que a pressão venosa. Então, o que que acontece? Nessa região do pulmão, os alvéolos ficam mais abertos, então a pressão dentro do alvéolo é maior. Já a pressão da artéria, que vai ter que se dirigir, né, em sentido ascendente, vai ter que dirigir o sangue para cima, e a pressão venosa vão ser menores. Isso vai dar uma certa característica, tá? Que é o seguinte: na teoria, nessa situação, não tem nenhum fluxo sanguíneo nessa zona. Tá vendo aqui, ó, que o capilar tá fechado? Por quê? Porque o alvéolo tá tão estirado que pressiona a parede do capilar, ele deixa ele fechado. A literatura mesmo diz para gente, né, que esse tipo aqui de característica fisiológica na vida real não vai existir, tá? Só para vocês saberem. A gente tem um equilíbrio que é feito depois quando a gente vai ter a relação VQ, mas já a gente chega lá. Por enquanto, só entender esse princípio, tá? Na zona 2, que é, né, essa zona média do pulmão, o que que a gente tem de característica? A pressão arterial é maior, a pressão do alvéolo é menor e a pressão venosa é menor ainda. Então, o que que significa isso, gente? Se a pressão é, arterial é maior do que a pressão alveolar, que é maior que a pressão venosa, então a gente tem uma região de boa perfusão, tá? Então, se a gente pode ver aqui na figurinha, tem uma perfusão razoável. E essa parte do meio do pulmão é onde está entrando as artérias. Já na zona 3 é a zona de baixo do pulmão. O que que acontece nessa zona? Os alvéolos são menores, tá? Então, os alvéolos são bem menores. O que que vai acontecer aqui, pessoal? A gente vai ter a pressão arterial maior que a venosa e maior que a pressão alveolar. Então, o que que significa isso? Significa que os capilares estão mais dilatados. Eu consigo ver nessa figura, tá vendo que o capilar está aberto? Então, isso significa que essa região, a zona 3, ela é mais perfundida, ela recebe um fluxo sanguíneo maior. Eu gostei muito dessa figurinha, queria que vocês prestassem atenção na figura, que acho que ajuda a entender. Na zona 1, tá vendo aqui, ó, que o alvéolo tá bem grande? O alvéolo tá grande, ele tá comprimindo o capilar. Então, o que está acontecendo com a torneirinha aqui? Fluxo sanguíneo zero, não está saindo sangue, não está passando sangue aí, certo? Na zona 2, a gente já vai tendo um equilíbrio. O alvéolo está menor e as pressões arteriais e venosas estão estáveis. A gente vai ter aqui, ó, algum fluxo, tá vendo na torneirinha que tem algumas gotinhas? Na zona 3, o alvéolo está bem menor e a pressão da artéria está maior, então a artéria está maior. Nesse caso aqui, a gente vai ter, ó, a torneira aberta. O que que significa isso? Que a gente tem uma grande passagem de sangue, tá? Então vamos lá, gente. Zona 1. Pressão alveolar é maior que a pressão arterial venosa, o fluxo é zero. Guarde essa imagem aqui, tá? Zona 2. Pressão arterial é maior que a pressão alveolar, que é maior que a pressão venosa. Então, embora a pressão arterial aqui seja maior, a gente ainda não tem um fluxo tão grande, por quê? Porque a pressão alveolar está ali no meio, o alvéolo ainda está comprimindo. Tá vendo a dilatação do alvéolo, que ainda é um pouquinho grande? E na zona 3 já é o contrário da zona 1, tá? Que é o quê? A gente tem uma pressão arterial grande e a pressão venosa menor. E aí a gente consegue ter um grande fluxo de sangue, né? E a pressão
do alvéolo é bem menor, o alvéolo está pequenininho. Tá vendo que na figura embaixo, ali na base do pulmão, quando a pessoa está em pé, o que que acontece? Os alvéolos são menores, são mais fechadinhos. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, para depois a gente tornar essa conversa um pouco mais complexa, é essa diferença das zonas do pulmão. E o que que acontece nessas zonas quando a pessoa está na posição ortostática? Em relação, aqui eu estou falando em relação à perfusão. Então vamos lá, pessoal. Zona 1, zona 2 e zona 3. Onde a perfusão é maior? Pergunta simples. Zona 1, zona 2, zona 3. Onde a perfusão é maior? A perfusão é maior na zona 3, tá? Isso aqui geralmente é o que é mais perguntado. Eu já vi, gente, isso aqui aparecer nas provas. Então, a banca colocar realmente essa questão, né, de você marcar na alternativa qual é a característica da zona 1, da zona 2 e da zona 3, né? Como que eu guardo isso? Né? O jeito que eu acho mais fácil. Tá vendo o PAzão aqui, que é o alvéolo? Na zona 1, ele está em primeiro, na zona 2, ele está em segundo, na zona 3, ele está em terceiro, tá? E daí, a Pazinho na zona 1 está em primeiro, na 2, desculpa, na zona 1 está em segundo, na 2 em primeiro e na 3 em primeiro. Então, se precisar, por exemplo, para uma questão que peça para vocês, né, para colocar a alternativa aí que representa, né, bem essa formulazinha, né, esse símbolozinho aí, maior e menor, tá? Então, aqui, gente, em relação às zonas pulmonares, em razão da perfusão, tá? Essas aqui são as características que são importantes da gente guardar. Agora, eu vou pegar aqui, deixa eu só parar.